Guilherme, boa noite. Desculpa aí te fazer esperar um pouquinho. Fico muito feliz e agradeço muito de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Cultura Brasileira, no Farol Brasil. Thalita, não tem que pedir desculpa por nada. Você me escuta bem antes de eu Escuta. te cumprimentar? Ah, que bom. Então, não tem que pedir desculpa por nada, tá tudo certo. Tava gostando de te acompanhar. Estou muito contente que o Cultura Brasileira começou. Estava hoje vendo um pedaço da entrevista do Chavoso, né, no bate-papo que vocês fizeram. E é isso, estou muito contente com o Farol Brasil e com esse novo momento e esse novo programa também no canal. Bom, um prazer estar aqui com você, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa bater um bom papo hoje. Te agradeço. Bom, Guilherme, olha só, eu estou comentando aqui, né, falando um pouco dessa esquerda, né, tentando direcionar um pouco as minhas críticas a uma certa classe, digamos, progressista, porque assim, né? De um lado a gente tem uma extrema-direita que, de alguma forma, tomou a chamada pauta dos costumes, ou até tomando como base um pouco dentro, né, dos seus conteúdos todos que você vem publicando ao longo dos anos, uma hegemonia cultural. E, por outro lado, a gente tem essa discussão, digamos, que a gente faz aqui dentro do nosso campo, mas que ela está presente sempre. Talvez você tenha observado isso na conversa que eu fiz com o Chavoso, inclusive, sobre algumas que eu diria armadilhas em relação às formas como a esquerda, em termos gerais, se manifesta, fazendo alguns juízos de valores sobre os hábitos e gostos culturais da classe trabalhadora brasileira. E aí vem a minha pergunta. Na sua avaliação, você acha que há uma falta de entendimento, de alguma forma, de quem é a classe trabalhadora brasileira a partir dos seus hábitos culturais e, com isso, um certo descolamento da realidade e um distanciamento? E estou dizendo tudo isso por quê? Porque isso vai vingar, né, como consequência nos resultados eleitorais aí, de alguma forma, que a gente vem observando. Então, essa é a minha pergunta. Bom, Thalita, essa pergunta não é uma pergunta simples. Acho que é importante dizer isso assim logo de cara para tirar um pouco da frente alguma coisa que pudesse ser uma pretensão nossa de dar uma resposta a essa pergunta. E eu estou tentando dizer que ela não é simples, porque a gente tem uma longa tradição de estudos culturais no Brasil, né? A gente tem grandes nomes consolidados da crítica cultural brasileira, dos nossos maiores intelectuais ensaístas, né? Pensando o Brasil, por exemplo, Roberto Schwartz, por exemplo, Marilena Chauí, e esses nossos intérpretes do Brasil, né, dessa experiência de Brasil, eles lutaram muito para tentar dar uma definição do popular, do moderno e do nacional no nosso país. E essa tríade, ela, na crítica cultural brasileira, ela é fulcral de toda a nossa discussão. Eu vou tentar, então, aqui, para que a gente possa se distanciar um pouco de uma abstração da classe trabalhadora brasileira, eu vou tentar me aproximar um pouco dessa tríade e ver o que seria possível te responder, Thalita. Então, em primeiro lugar, é pensar o seguinte: pensar o Brasil é pensar um processo de violência. Não há outra possibilidade de pensar o Brasil. Nós somos um território colonial e escravagista, né? Tem uma coisa que eu falo em sala de aula que as turmas sempre ficavam muito chocadas, né? Quando eu dizia para as turmas, que é assim: nós fomos o último país das Américas a abolir,
formalmente, importante dizer formalmente, porque os regimes de trabalho análogo à escravidão, eles continuam no Brasil. Hoje, mais cedo, compartilhei nos stories uma notícia da Justiça do Estado de São Paulo, debatendo se seria possível que as empresas do Estado que fizeram uso de mão de obra escrava perdessem o direito de funcionar, né? Bom, enfim, voltando. Nós fomos o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. Isso significa que dos nossos 500 e alguns anos como um Estado, como um império, como uma colônia, como uma república de bananas, depois como uma democracia da periferia do sistema capitalista, desses 500 e tantos anos, a gente teve mais de 350 de escravidão. Proporcionalmente, seria imaginar o seguinte: quando a gente fala do Brasil, a gente está falando que a cada 10 anos de país, 7 são escravidão. Então, eu estou tentando começar daí porque a experiência nacional, a experiência brasileira, ela é gerada a partir de duas cicatrizes que nunca cicatrizarão. A primeira delas é o genocídio dos povos originários, a tomada das suas terras, a contaminação dos seus rios, o estupro dos seus povos, a escravização dos seus povos. E o outro é uma série de diásporas africanas que vão produzir violências que a gente tem sempre muita dificuldade de compreender. É, eu também, né, a maior parte da minha vida eu dei aula de literatura. E quando a gente está trabalhando esses conteúdos na literatura com as turmas, dar, por exemplo, para uma turma Toni Morrison, uma mulher negra estadunidense, primeira vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, dar à turma o exercício de refletir o que significa como experiência popular, como experiência social, como experiência de sociedade, o fato de que as famílias de pessoas pretas, elas foram dissipadas e vendidas. E que as mulheres pretas, que eram forçosamente engravidadas via estupro, ou que engravidavam fruto de desejo, independentemente da modalidade, na maioria avassaladora dos casos, essas mulheres seriam separadas dos seus filhos e filhas. E esses filhos e filhas, essas mulheres veriam ser vendidos na escravidão. Esse exercício, ele produz um tipo de ferida que a gente tem muita dificuldade de dimensionar. O que significa todas essas gerações de pessoas que cresceram alijadas das possibilidades de ter pai e mãe? O que significa essa implosão de arranjos familiares de laço afetivo para arranjos familiares, se fossem feitos, de contingencial? Então, olha só, Thalita, eu tô fazendo um preâmbulo para poder pensar a questão que você me traz. Quando a gente olha para o Brasil e a gente tenta dizer disso que poderia vir a ser a cultura brasileira, ou a gente tenta dizer disso que poderia vir a ser o gosto do povo brasileiro, da classe trabalhadora, a gente normalmente escuta um exercício de imaginação que apaga dois exercícios fundamentais do pensamento, que é pensar as políticas de destruição dos povos originários e dominação dos seus territórios, superexploração das suas forças de trabalho, escravização, tarará, e as diásporas africanas. A partir daí, então, tendo isso em mente, a gente consegue começar a olhar para a nossa questão. A gente tem diante de si
um desafio para pensar a cultura brasileira, que é pensar o popular, que é pensar o nacional e pensar o moderno. E por que é uma tríade? É porque o Brasil, ele é essa, nas palavras do Roberto Schwartz, né, aquele marxista que eu cito lá no início, o Brasil é um país onde as ideias estão fora do lugar. Esse é um dos principais ensaios do Roberto Schwartz, né? As ideias fora do lugar. Porque a gente se pretendeu uma nação moderna, liberal, burguesa no século XIX com trabalho escravo. E esse é o primeiro paradoxo do Brasil. Era um território que se pleiteava liberal, cuja a principal faceta, a principal fatia da sua força de trabalho era uma força de trabalho escravizada. Thalita, você está aí? Você desapareceu aqui da tela para mim, então não sei se ainda estamos juntos e juntas, se aconteceu alguma coisa. Se eu ainda estou online, se a galera está me ouvindo. Tô aqui. Ai, Voltei. maravilha, perdão. Caí, voltei. Tudo certo. Fiquei levemente desesperado, não sabia o que fazer. Então, deixa eu retomar aqui esse raciocínio, que era dizer, né, que a gente vai ter que pensar isso do moderno, porque para anterior do moderno, a gente vai ter que fazer um trabalho de reconstituição, porque aquilo que estava dado de uma cultura, de um povo que estava aqui na colônia, né, da cultura da multitude de povos originários que estavam aqui antes do processo violento de colonização, ele existe para nós como assimilação. Então, a gente continua comendo tapioca, então a gente continua dormindo em rede, então a gente continua e por aí vai, né? Os nomes que damos a rios, a territórios, a cidades, a animais. Então isso permanece, né? Esse dado de cultura, mas isso não é o moderno. Isso diz respeito ao antigo, a uma coisa que seria muito difícil a gente querer chamar de Brasil, porque o termo Brasil é a partir de uma violência colonial. Então, tem aí uma primeira coisa. Vamos pensar a classe trabalhadora brasileira. Vamos. Mas vai ser super importante que a gente entenda que pensar a classe trabalhadora brasileira é pensar um projeto e um processo constante de apagamento da trajetória histórica desta classe. Nós somos um país relegado à amnésia social, né? Nós somos um país que tem muita dificuldade em estudar a própria história. Nós somos um país que hoje, se a gente pegar adolescentes médios que passaram por educação formal, que chegaram ao ensino médio e tentar perguntar para eles da República Velha, da República Nova, do trabalhismo, tentar perguntar para eles qual era o projeto político nacional desenvolvimentista brasileiro, tentar perguntar para eles, né, que era o cinema brasileiro dos anos 30, 40. A gente tem muita dificuldade. Porque a gente resultante, como sociedade, nós somos resultantes de um projeto de apagamento cultural. E precisa ser assim. Porque é o único jeito de manter uma sociedade produzida por tamanha violência operando. Fazer com que essa sociedade nunca se defronte com a matriz formal da sua violência, né? Pensar que o capitalismo brasileiro tem um componente racial, que raça e classe são indissociáveis na história da formação do capitalismo brasileiro. E assim sucessivamente. E que a nossa intelectualidade se recusou a pensar isso pela maior parte do seu tempo.
que a nossa intelectualidade, uma dita, né, uma franja dela, tentou criar mito de democracia racial nesse território. Então, aqui estou dizendo do moderno. Se a gente passasse para o popular e o nacional, o caldo só engrossa. Porque nacional é um processo ininterrupto de violência. A gente vai ter que pensar quais foram os setores dessa sociedade que tentaram unificar esse território do tamanho de um continente em uma nação, produzindo uma abstração identitária Brasil, brasileiro, que é uma, né, é uma, sei lá do que a gente vai chamar isso, eu vou chamar de um disparate, né, um despropério. Como que você vai se Um pensar projeto também, né? Um perfeito projeto de uma classe, de de uma uma classe. classe. A classe que vence, né? É sempre o vencedor que escreve, conta a história, organiza as políticas educacionais, produz os centros de pesquisa artístico, instaura os museus, organiza os conteúdos programáticos das escolas, etc, etc. Escolhe qual vai ser a língua oficial de alfabetização, né? Quais línguas serão relegadas ao esquecimento e ao desaparecimento, e assim sucessivamente. Então, aqui, muito rapidamente, também pensando o nacional. Então, por que será que temos feriado para Tiradentes? E aonde essa figura está na história desse país? E a qual projeto de nação ela serviu? E a qual ideário de Brasil ela estava alinhada? E por que não temos feriado do cangaço? E por que não temos feriado de Canudos? E por que bom, nosso século XIX inteiro, nosso 1800 inteiro, do início ao fim, ele está marcado de revoltas e de guerras civis. Mas a escola brasileira, a educação brasileira, ela se recusa a chamar qualquer um desses momentos de guerra civil. O Brasil é talvez o único, estou falando aqui de cabeça, né? Mas eu acho que é o único país da América Latina que conta a sua história e nunca tem um capítulo da Guerra Civil Brasileira. Sendo que a sabinada, a cabanagem, a balaiada, os malês, tudo isso são guerras civis brasileiras que a gente resolve olhar de outra forma. Então, nessa terceira perna, o popular, a gente agora começa a falar de alguma coisa que eu acho que é mais possível ser dito. Por exemplo, a MPB não é popular. Ela diz respeito a mais alguma coisa dessas ideias fora do lugar. O que a gente, historicamente, no Brasil, chama de música popular brasileira é o exercício artístico de uma classe média mais ou menos letrada dos grandes centros urbanos, sul-sudeste ou litoral do Nordeste. Isso que a gente convencionou chamar de música popular brasileira. Enquanto aquilo que carregava e carrega os valores, as tradições, os significados do povo, vai entrando numa gama de cultura que vai sendo pensada como folclórica. Então, aquilo que diz respeito às nossas danças, às nossas festas, à nossa culinária, às nossas vestimentas, isso tudo foi sempre sendo deixado marginalizado. Isso sempre, e isso gera, claro, um conteúdo, uma latência, né? Daquilo que não pode ser reprimido.
daquilo que vai a camada de processo civilizador brasileiro tentando fazer com que seja desaparecido, mas que resiste, que se atualiza, que permanece. E essas coisas, elas nunca são alçadas à categoria do popular. A gente passa a reconhecer como popular aquilo que a indústria cultural puder subverter em forma mercadoria. Então a gente passa a reconhecer como popular um aspecto do samba. A gente passa a reconhecer como popular um aspecto do sertanejo. E aí, atenção, né? Eu não estou no século XXI, né? Eu não estou na segunda metade do 20, eu estou lá na primeira metade do 20, eu estou no 1900. Aquilo que a gente começa a conseguir reconhecer como popular já está sendo subvertido em forma mercadoria. Seria, por exemplo, muito difícil contar uma história popular da literatura brasileira, uma história da literatura popular brasileira, porque a maior parte da nossa literatura popular era de tradição oral. E isso que a gente estuda como a literatura brasileira, mais uma vez, era um exercício artístico das classes médias altas ou altas do Brasil, das classes que vão sendo letradas, né? De um ou outro exponente verdadeiramente popular que vai ser acolhido ou reconhecido por essas classes. Então, eu vou tentar, Thalita, te resumir o que eu estou dizendo, que é assim: a gente leva quase um século, né? A gente leva mais de meio século para poder pensar a Carolina Maria de Jesus como literatura brasileira. Para que ela apareça num vestibular brasileiro como um conteúdo que vai ser perguntado das pessoas que foram para a escola. Em contrapartida, e sem desmerecer, né? Imagina, Guimarães Rosa. É um dos suprassumos do nosso exercício de literatura. Mas Guimarães Rosa era um diplomata, né? Era uma experiência do Brasil, era um acesso do Brasil, era um exponente do Brasil, um expoente de um extrato bastante diferente daquilo que a gente deveria reconhecer como popular, né? Thalita, você acha que eu estou te dando uma resposta? Eu acho que você está caminhando para ela. Assim, na verdade, se até aproveitar a sua intervenção aqui, ter me chamado, porque aí eu não sei se a gente consegue passar um pouco para aquilo que digamos, me causa esse incômodo e que me motivou a fazer a pergunta, a fazer essa Uhum, pergunta. Vamos tentar trazer agora aqui para as nossas discussões atuais, né? E uhum, configuram talvez aquilo que eu tento trazer para o plano político. E eu vou fazer uso da fala, uma fala que está ecoando do Chavoso desde a semana passada, em que ele disse assim: eu prefiro dialogar com uma juventude da minha quebrada, da juventude, mesmo que seja bolsonarista, do que com essa certa esquerda. Assim, de novo, eu estou perseguindo, né? Parece meio obsessão, mas não é isso. Eu estou perseguindo essa certa esquerda. E que esquerda que é essa que eu estou tentando aqui identificar? Um pouco, acho que um pouco dessa trajetória histórica que você traz. Essa esquerda que ela tem uma tradição nesse erudito, que tem uma educação eurocêntrica, portanto, seus gostos culturais, eles têm esses parâmetros, inclusive para fazer juízo de valor sobre os gostos culturais dessa
classe trabalhadora racializada que está nas periferias e quebradas e favelas deste país e que, portanto, produz arte, na minha avaliação, e aí a gente pode, por exemplo, trazer o exemplo, né, de que a gente vem falando aqui, inclusive no programa, o funk, com tudo aquilo que ele representa dentro das periferias. E aí o meu questionamento e o meu incômodo e talvez você tenha me respondido justamente por isso, né? Porque a gente está falando dessa esquerda, dessa classe que é progressista, que pensa esse país, etc. Já tem algum tempo, mas que ela chega aqui no 2025, né, no século XXI, e ela ainda tem esse olhar para essa classe trabalhadora que é racializada, que é historicamente violentada, etc, etc, num lugar de distanciamento, portanto, fazendo juízo de valor. E aí, o meu incômodo é como é que a gente consegue, de fato, aproximar e termos um entendimento de nós todos enquanto classe trabalhadora e, portanto, nós temos que fazermos as mesmas escolhas de candidatos para votarmos, nos entendermos todos daqui que precisamos ter um alinhamento, inclusive, daquilo que a gente vai defender. Então, me parece que a gente tem uma esquerda que julga de um lugar completamente descolado da realidade, que ela é tuteladora, que ela é elitista, que ela faz uso desse seu repertório de conhecimento, inclusive para dizer coisas, por exemplo, Guilherme, que me incomodam muitíssimo e que eu já vi vocalizado muito e que me parece que joga a nossa classe trabalhadora no colo da extrema-direita, que é você chamar o povão que curte sertanojo, que são evangélicos. Estou falando aqui dos nossos tempos. Né? Então, esse incômodo que me persegue, e eu não sei, de novo, você disse e é verdade, a gente não tem uma resposta para isso, né? A gente está aqui quebrando a cabeça para tentar entender, mas com que finalidade? Para a gente tentar, talvez, a partir do entendimento que a gente tenha, de que a gente precisa se aproximar dessa esquerda. Entende? A partir dessa fala do Chavoso, que ele falou: eu prefiro conversar com bolsonarista do que com essa esquerda. Olha o lugar que a gente chegou. Percebe? Sim, sim. Eu acho que é mais do que um distanciamento, Thalita. É mesmo um aspecto tutelar, né? Que bom que você trouxe isso nas suas palavras, assim. E aí, o que eu tentei dizer ali no meu primeiro turno de fala é algo que é o seguinte. Estranho seria, alucinante seria, se o que a gente chama de esquerda no nosso país, e aí o Vladimir Safatli, que é professor de filosofia da USP, ele diz uma coisa que, né, de forma anedótica aqui pode resumir, é que a esquerda brasileira, ela é um exercício intelectual da classe média do país. É pensar isso. Né? E aí vou tentar, a partir dessa evidência anedótica, voltar aqui para alguma coisa. Quando a gente está se valendo dos termos esquerda e direita para pensar um território colonial, a gente está incorrendo numa herança republicana francesa. E a partir do momento que a gente está usando estes termos, o nosso debate já está contaminado. Porque ele parte de um pressuposto que é quem teve acesso a esse repertório, a esse instrumental, e pode, portanto, se posicionar, se definir, e posicionar e definir o outro. Quando você me faz a pergunta, eu começo a tentar respondê-la por moderno, popular e nacional. E estou abrindo mão de esquerda e direita para fazer esse debate. Porque
através de esquerda e direita, vai ser impossível fazer esse debate. O que a gente vai precisar debater é popular e elitista. O que a gente vai precisar fazer é colonial ou originário. O que a gente vai precisar fazer é moderno e escravagista e capitalismo dependente ou cangaço. Então, o que eu estou dizendo é este nosso debate, ele está prévio aos termos que estão postos. Porque quando a gente chega nessa experiência social, tentando pegar um aparato teórico da República Francesa, né, da tentativa iluminista de produzir democracia, e tenta aplicar nesse território, como se fosse possível, a gente vai chegar nas nossas aberrações, que é uma esquerda elitista e uma extrema direita disfarçada de popular. Por que eu estou dizendo disfarçada de popular? Porque quando a gente pensa os usos e direcionamentos dados para o povo no nosso país, a gente vê o disfarçado de popular, né? Se o pastor da sua igreja está andando de um carro que custa centena de milhar de real e pedindo o seu dízimo, tem algo de errado acontecendo aqui. Elite popular. Tem algo de estranho acontecendo aqui, né? Então, mais uma vez, quando a gente, o Raymond Williams diz isso, né? Por isso que é muito a minha forma de pensar. Não existe massa, existem jeitos de olhar para o povo. Então, a massa trabalhadora, isso não existe, isso é uma abstração. O que existe são formas de olhar para o povo. E a experiência do povo brasileira é uma experiência intimamente ligada com o exercício de fé. Porque você não sobrevive nesse país sem exercício de fé. Nós somos uma das realidades sociais mais violentas da história do planeta. Sem a crença de que existe alguém cuidando e zelando do seu bem-estar futuro, a gente não daria o passo seguinte, em direção a nada. E eu nem estou falando de mitologias, de crenças religiosas judaico-cristãs. Eu estou falando o seguinte: a principal tecnologia de sobrevivência do povo preto brasileiro foram os terreiros. O terreiro era uma forma de organização e resistência social. Pensar como o povo preto brasileiro poderia sobreviver sem um exercício assim venal de fé é uma alucinação. Pensar que uma mãe que cuida de você, ela vai aparecer para um povo pobre tutelado pela Igreja Católica na Virgem Maria. Ela vai aparecer para um povo pobre tutelado por uma fé evangélica como a mãe da família. Essa noção, uma Iemanjá, uma Oxum, sem uma mãe que zela e cuida de você, nesse país que produz o nível de violência, desgraça, morte que a gente produz, é impossível. Então, voltando, quando a gente escuta esses setores que dizem, né, o evangélico, o pobre de direita, o que mais que você disse que era muito bom, Thalita? Sertanojo.
o sertanojo, né? povão, É, povão que não é, sabe votar, enfim, né, essas expressões todas é, repetidas. eu acho que esse é o maior perigo que a gente pode ter e de nomear este agente social como esquerda. Porque, bom, enfim, né? Que a gente estuda, pensa, aprende, é que se o povo, né? Se a base da pirâmide está num lugar e você, numa experiência racional, intelectual, de erudição, de estudo, tá no polo oposto, tá no espectro, tem alguma coisa de errada. É você que está no lugar errado, né? O Galo de Luta, ele falou uma frase uma vez, a gente estava num evento aqui na periferia, em São Paulo, numa feira cultural, fazendo um evento juntos, e o Galo disse uma coisa, né? Porque eu tinha dito que eu tinha muita birra de intelectual de vanguarda, e o Galo disse: o Brasil precisa de intelectual de retaguarda. Intelectual de vanguarda a gente não precisa, não. E eu acho que tem um pouco disso, dessa experiência de tutelar o pobre, dessa experiência de ensinar o pobre a votar, que dá a esses estratos com mais acesso à instrumentalização intelectual uma visão disso, da classe trabalhadora como uma massa amorfa a ser moldada em um projeto. E o nome disso é utilitarismo. Em vez de quais são as aspirações, os desejos, os sonhos dessa classe. Lembrando que o nosso trabalho é sempre 28 milhões de vezes mais difícil, porque a gente luta contra, combate a máquina de produzir desejos, que é a máquina da hegemonia capitalista. Hoje, se a gente for para sei lá, a maior parte das experiências de cidade no Brasil e começar a perguntar sobre os sonhos das pessoas, a gente vai se, se deparar com muitos sonhos de consumo, né? A gente vai escutar de coisas como carro, moto, tênis, essas coisas, mas a gente também vai escutar aquilo que é o mais importante da gente ouvir: segurança, bem-estar, paz. E é aqui que eu acho que existem as nossas possibilidades reais de diálogo com a base da sociedade brasileira. Só que é um trabalho muito mais difícil porque ele passa por combater os desejos que são produzidos em nós por uma estrutura capitalista, então os desejos de consumo, etc, etc, e permitir que floresçam as políticas dos comuns, as políticas do bem-estar, da comunhão e da comunidade. Vou tentar também, Thalita, amarrar, né, isso que eu estou refletindo com você. A gente teve agora, recente, publicada no Brasil, as pesquisas sobre segurança pública, né? E a gente tem visto como o roubo de celulares ele está se tornando o crime mais comum do território brasileiro. E aí estados, né, que estão tendo mais sucesso em combater essa questão, o Piauí é um exemplo, e Sim. estados que estão tendo muito menos capacidade de fazer esse combate, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, olha que loucura. Quando a gente pensa o roubo de celular, talvez a gente pensasse que isso pudesse ser uma mazela da classe média. E não é. E não é. A gente tem que entender que o que a carteira foi, a bolsa foi, nos anos 80, 70, hoje é o celular.
O celular é um instrumento de trabalho das pessoas, é onde está o dinheiro delas, é onde está o lazer delas. O celular é o o passe de acesso à existência do sujeito nesse mundo que vivemos. E os dados que a gente tem dessas pesquisas que estão sendo publicadas são que os horários nos quais os celulares são roubados é entre 5 e 7 da manhã, entre 17 e 19 horas. A depender do centro urbano onde você está, o principal ponto de roubo de celulares é no transporte público. São nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos trens. Então, a gente está falando de uma classe pauperizada, que muitas vezes só vai ter acesso ao celular via endividamento, que só vai ter acesso ao celular via o regime de pagar em parcelas, e que vai ter o celular roubado antes de terminar de pagá-lo. Então vamos lá. Essa é, portanto, a experiência social da base da pirâmide brasileira, por exemplo. Estou pegando uma lasca de fragmento de experiência. É a violência urbana, a falta de segurança urbana, que aparece como desejo da classe. Se você tem dois setores políticos mal chamados, direita e esquerda, que vão tentar dar contorno para esse desejo da população, a população tem desejo de segurança. A gente vai precisar entender quais são os contornos políticos que vão ser dados a esse desejo, à direita e à esquerda. E aí, se você tem um setor político falando que tem que matar bandido, é óbvio que ele vai fazer infinito maior sucesso com a base da pirâmide. Porque a base da pirâmide se matou simbolicamente, né, através do seu esforço, para se endividar para comprar um celular. Que abre aspas, vagabundo, meliante, aí você escolhe o termo que a gente vai usar, foi lá e roubou dessa pessoa. Então, se você tem um setor social, um setor político, pregando, bom, o bandido bom é o bandido morto. Esse discurso é capaz de ressonar com a base da pirâmide. O espectro da esquerda, a gente vai ter sempre muito mais dificuldade, porque a gente vai ter que primeiro lutar contra o senso comum. Olha, o crime, ele é produzido pela desigualdade. É o fato de que estamos fodidos, é o fato de que falta emprego, é o fato de que não temos estrutura, é o fato que produz a criminalidade. Lugares com menos desigualdade têm menos criminalidade. Países onde a distinção entre a classe trabalhadora e a classe remediada, né? Porque bilionário é sempre bilionário, mas é menor, o abismo entre essas duas experiências sociais é menor, tem menos violência. Então, a gente passa por aí. Só que nós, como seres humanos, temos necessidades imediatas. O que vai ser feito com a minha experiência de ter tido meu celular roubado? E aí, voltando para a sua questão, Thalita, a gente tem um distanciamento de um setor que se pensa à esquerda, se defende à esquerda, se advoga à esquerda, que é incapaz de dar dimensão e ter dimensão da experiência popular do brasileiro. Portanto, achar que o debate de segurança pública pode ser feito outra hora. De que não devemos falar sobre isso. Em vez de ser radical nessa questão. E entender que, bom, a gente vai ter que debater segurança, e debater segurança passa por pensar que a gente tem mais de 23 mil mortes por ano de jovens pretos no Brasil.
que são, na grande, né, o Brasil é um país majoritariamente chefiado, de lares chefiados por mulheres pretas, 30% dos lares no Brasil é chefiado por mulheres pretas, que vão ter seus filhos assassinados por incursões da PM. Quando a PM chega, quando o braço do Estado chega nesse lugar, ele chega para matar, ele chega para violentar, ele chega para. E o que isso vai produzir de experiência social? O que isso vai produzir de desejo político? O que isso vai. E assim sucessivamente. Então, o nosso combate, a nossa luta, ela é muito maior. Porque ser radical nesse território de distopia colonial e de capitalismo de periferia de sistema é muito mais difícil. Porque passa por desmontar em nós os desejos produzidos pela classe que nos domina e permitir que floresça entre nós laço de comunidade. Só que a forma social capitalista é da competição de todos contra todos. Então é um trabalho muito mais difícil do que apenas alguém que pudesse olhar para esse povo e dizer uma mentira fácil e populista, bandido bom é bandido morto, ou uma mentira fácil e elitista. A única coisa que eu tenho preconceito é com crente. O pobre de direita, o sertanojo e assim sucessivamente, etc. Você acha que agora, Thalita, eu estou te dando alguma Sim, resposta? sim, mas eu diria que você vai ter que voltar outras vezes, porque tem outras questões que eu tinha preparado aqui para a gente poder conversar, então, o que significa que, enfim, né, essa conversa rendeu não só para mim, como para a nossa audiência aqui. Mas eu quero aproveitar, até para não tomar muito mais o seu tempo, Imagina, imagina, fazer amiga. uma última pergunta mesmo, e também é uma pergunta difícil, complexa, e que também vai ficar em aberto aqui, certamente, porque é algo que está aqui dentro da nossa arena, que é falar sobre o identitarismo. Inclusive, eu vou falar isso com a Mafê também, que é a Maria Fernanda Passos, que é a segunda convidada que está aqui já, daqui a pouco vai estar com a gente. Por quê? Porque isso também é um outro incômodo que me persegue, porque o identitarismo me parece, aqui sem nenhum repertório conceitual, que ele virou o grande espantalho também e a grande argumentação para que, sei lá, grupos sociais historicamente desumanizados e violentados sejam, digamos, silenciados, né? E aí, com isso, eu vou te pedir para comentar a partir, inclusive, do prefácio que você faz desse livro aqui. Eu não li ele ainda, eu li só o prefácio mesmo, porque ele está aqui, porque, inclusive, eu quero chamar o Douglas para estar aqui com a gente e fazer essa discussão, claro, né? De maneira mais aprofundada, né? Afinal, ele é o autor do livro. Mas eu queria te ouvir, até porque você fez uma conversa, um debate com ele pela Boitempo também, apresentando o livro, falando. Tem uma frase que ficou bastante latente para mim, que o neoliberalismo é a antessala do identitarismo. Então, pedi para você fazer um comentário, assim, também, né, de começo, porque certamente em outras oportunidades você aqui no Cultura Brasileira vai voltar para falar, porque esse também é um assunto difícil, complexo e vale aí bastante tempo para a gente falar a respeito. Vai ser um prazer voltar, Thalita, mandar um beijo já para a Mafê, sabe, né, que se ela estiver aí, Mafê sinta-se beijada, saudada, celebrada, e um beijo também para o Douglas. Tomara que você o chame, acho que vai ser sensacional se vocês puderem bater esse papo. Tem uma coisa que você diz, Thalita, que eu acho importante frisar, assim, é que o identitarismo, ele virou, via de regra, tem exceções, mas via de regra, ele virou a saída mais fácil para quem tem preguiça de pensar. Então, é uma espécie de panaceia, né, um remédio para todos os males, que é administrado no debate público quando a gente tem preguiça de pensar. Então a gente diz, bom, é tudo identitarismo.
também de forma muito abreviada, né? Quando a gente pensa políticas identitárias, a gente nunca sabe para onde voltar para começar a falar do início disso. Com este termo, políticas identitárias, a gente está falando de uma luta de um movimento de esquerda radical nos Estados Unidos de mulheres pretas e lésbicas que começam a pensar a necessidade da produção de políticas específicas para experiências específicas do território. Então, tô pondo um ponto de início, né? Mas para falar de identidade, a gente poderia, de políticas identitárias, antes delas terem esse nome, a gente podia pensar o século XIX no Brasil. Olha que loucura o que eu estou dizendo. O 1800 no Brasil é o suprassumo da política identitária, quando o Estado brasileiro dava terra de graça para europeu. O que é isso, se não política identitária? Enquanto o povo preto estava proibido de acessar terra, enquanto o povo preto estava proibido de acessar escola, enquanto o povo preto estava proibido, o povo branco europeu estava ganhando estado máximo em ondas migratórias. Então, pensar que a gente tem na história da experiência desse território um século de políticas identitárias para os brancos europeus, porque havia um projeto nacional de embranquecimento da população, porque havia um projeto nacional, por isso, né, que aquela tríade é tão importante, o nacional, um projeto nacional de trazer uma mão de obra mais qualificada em vez de qualificar a mão de obra preta brasileira. Então, a gente tem o século XIX inteiro de políticas identitárias e no século XX, XXI, os bisnetos dos primeiros identitários se opondo a qualquer política que busque fazer reforma e remediar os 7 anos de escravidão de cada 10 anos de país. E aí pensar, a gente sempre tem que pensar, né? Que a classe trabalhadora ela não é uma abstração teórica, ela tem corpo. A classe trabalhadora no Brasil ela é mulher e preta. E que toda vez que a gente pensar políticas para a classe trabalhadora que não passem pela desmilitarização da PM, pelo auxílio psicológico para mãe solo de periferia, que não passe pela os aparelhos de lazer, esporte e cultura nas periferias, que não passe pela possibilidade de educação de qualidade, saneamento, blá, 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 blá. A gente não está falando de nenhuma política para a classe trabalhadora. E elas não são identitárias, né? Imagina que loucura pensar as políticas de creche como identitárias. De qual identidade? Elas não são identitárias, né? Elas são universais. Todo mundo nasce de alguém. Pensar creche é pensar política para a infância. Pensar creche nos bairros mais pobres é pensar política de infância para quem precisa de política de e assim sucessivamente. Então, de forma muito rápida, Thalita, eu estou tentando dizer uma coisa que é assim: é impossível pensar o capitalismo brasileiro sem o componente racial. E aí existe agora uma moda preguiçosa do pensamento que é culpar tudo na identidade, né? É também um pouco nessa abstração de que o brasileiro não gosta de debate sobre raça, o brasileiro não gosta de debate. Quando as nossas políticas de maior sucesso com o brasileiro, que não é agora não é hipotético, porque você tem dado estatístico,
são políticas tipo o pé de meia, são políticas tipo o Bolsa Família, são políticas tipo as cotas, que em pouquíssimas décadas de implementação reverteram o quadro universitário do nosso país, produzindo 50% de pessoas negras, né, pretas e pardas nas universidades do nosso país. O Brasil ainda é um país onde 60% das profissões de minas e pedreiras, profissões de doméstico, trabalho doméstico e profissão de carpintaria é exercido por pessoa preta. E mais de 50 e tantos por cento, mais de 60% dos juízes, médicos, arquitetos, engenheiros, dentistas, economistas é de pessoas brancas. Achar que a gente está falando de identitarismo quando a gente trata a questão racial no Brasil é uma loucura. Uma loucura. Tem um centro de estudos que é o CEDRA, né? Centro de Estudos e Dados sobre a Desigualdade Racial. O presidente do CEDRA, né, um dos presidentes, que é o Hélio Santos, um importantíssimo intelectual brasileiro, que está desde os anos 90 pensando políticas para, em nível federal, para as populações racializadas do nosso país, o Hélio fala uma coisa, ele tem uma frase assim que é curiosa, mas que ajuda a explicar, que é assim, pobre não é tudo igual. Quando você pega as parcelas mais mal remuneradas, mais pauperizadas da população brasileira, existe uma distinção de experiência de vida entre brancas e pretas. Quando você vai para as periferias das cidades e encontra famílias brancas nas periferias e famílias pretas nas periferias, normalmente as famílias brancas estão vivendo em condição melhor do que as famílias pretas, né? No Brasil, então eu tô usando os dados deste estudo, do CEDRA, né? Desse instituto, a pesquisa deles foi publicada dia 21 de março. São todos dados a partir do IBGE, do PNAD, do IPEA, que compilam análises da sociedade brasileira de 2012 a 2023. E esses dados, eles vão nos informar coisas aviltantes, assim, que a população preta no Brasil, por discriminação, perde 103 bilhões de reais por mês. Que a maioria dos lares que recebe até um salário mínimo são chefiados por pessoas pretas. Lares com mais de um salário mínimo são chefiados por pessoas brancas. Que quando você pega profissões mal remuneradas, doméstica, as domésticas negras recebem 86% do salário das domésticas brancas. E aí achar que discutir educação racial nesse país, que discutir racismo nesse país, que é política identitária e o povo não gosta, eu não sei, porque, de novo, me faltam palavras para dizer disso. Nós somos um país que há décadas está entre as 16, as 13, as 12, as 10, as 15 maiores economias do planeta. Nós estamos sempre entre o top 20 economias do planeta. E, então, junto com países como o Reino Unido, Japão, a Alemanha, e entre os 10 países de maior desigualdade social. Então, quando a gente pensa desigualdade, a gente está falando de Lesoto, Zâmbia, Angola. Por quê? Por que que a gente está entre os 20 mais ricos e os 20 mais... Perdão, os 10, sei lá, os 10 mais ricos e os 10 mais desiguais? Porque a gente é o único da lista dos 10 mais ricos, dos 20, o único da lista de maioria negra. E achar que quando a gente discute essas questões, a gente está discutindo políticas identitárias,
assim, me desculpa, mas é um atestado de ser um intelectual assintomático, né? De ser um estúpido, um estúpido. Só que agora está na moda ter como panaceia o identitarismo. Então, se a esquerda vai mal, é o identitarismo. Se a direita vai bem, é o identitarismo. Se tivermos uma acachapante derrota dos setores institucionais de esquerda, da política institucional, que disputam eleições, nos últimos pleitos municipais para vereança e prefeitura, é culpa do identitarismo. Não é culpa da ausência de um projeto de nação. Não é culpa da ausência de um programa político que seja capaz de dar contorno aos desejos reais da classe. É culpa do identitário. É muito mais fácil, Thalita, pôr toda a conta no colo de quem Negros, está. mulheres e LGBTs, né? Em quem nunca teve a capacidade de gerir e gerar política pública desse país. Perfeito. Irretocável, mas inacabado, Guilherme, Como porque sempre. inclusive, até porque o que eu queria te perguntar, inclusive, pedir uma avaliação sua do nosso estado de coisas, né? De como que você está Nossa, amiga. observando. Aí vai O outro. último que sair apaga a luz. A minha Pois é. observação do estado de coisas é que a gente está gastando 600 mil litros de água para tirar urânio enriquecido do sertão do Nordeste brasileiro. É que a gente está moendo montanha em Minas para vender. É que a gente tem grau recorde de desmatamento do Cerrado e da Amazônia e que a minha avaliação do estado de coisas é assim, gente, o último que sair apaga a luz. Corram para as montanhas. Não vai ter montanha, moemos. O Zema moeu todas e vendeu. Não vai ter montanha. Então, minha avaliação do estado de coisas é: se você conhecer qualquer ser humano que não está com as duas mãos para cima, gritando e correndo, você está conhecendo uma pessoa que está com muita sorte de não saber o que está acontecendo. Ou de não se importar. Porque quem sabe o que está acontecendo e quem se importa está desesperado. Desesperado. E aí, isso assim, é infinitamente maior do que o neoliberalismo do governo Lula. Isso é sobre um modo de vida extrativista que chegou na sua fronteira final. Nós estamos, nas palavras do Luiz Marques, nós estamos no decênio decisivo. A gente tem essa década para retardar o colapso, porque evitá-lo já não existe mais a possibilidade. Nenhum cientista climático sério do planeta acha que a gente vai evitar o colapso climático. A gente está tentando descobrir se ele vai acontecer em 5, 3 ou 10, 20 anos. Mas o colapso acontecerá. É que a parte que a gente acredita na esquerda radical é que todas essas mudanças das sociedades humanas são chances que se abrem diante de nós para que a gente possa agarrar a coisa e transformá-la. E a gente precisa estar pronto quando a chance aparece. Então, o último que sair apaga a luz, mas até lá a gente vai instrumentalizar todo mundo para que essas pessoas possam fazer análise concreta da situação concreta e tomar as melhores decisões. Perfeito, Guilherme, obrigada Eu que mesmo. agradeço. E espero brevemente que você esteja conosco mais uma vez, porque é isso, ficaram outros assuntos, tantos assuntos que, enfim, é sempre muito bom realmente te ouvir. Mais Eu uma que vez, agradeço, Thalita. até a próxima. Boa Foi um noite. prazer, boa noite. Tchau, tchau.